Olá, gente. A gente terminou Gênesis 25 com um relato de como Esaú desprezou a progenitura e como às vezes situações passageiras podem nos tirar do que é eterno. E a gente volta agora para a história de Isaque. Em Gênesis 26 fala que Isaac e Gerar. Diz que houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Abraão estava lá em Canaã, teve fome, ele foi para o Egito e toda aquela história que a gente conhece. E aí, quando teve fome, o que aconteceu? Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer na terra que eu lhe indicar. Então, não é para seguir os passos do pai, não é para ir para o Egito. O próprio Deus vai estar com ele, vai estar abençoando. Então, permaneça nessa terra por mais um pouco, que eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Olha para vocês verem que interessante, né? Ele pegou e confirmou a mesma promessa que tinha dado para Abraão. Essa terra é sua, minha aliança é com você. O seu descendente vai herdar, então não saia daqui, não vai para o Egito. Os seus descendentes vão ser tão numerosos quanto a estrela do céu, e lhes darei todas as terras por meio da descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então a sua família existe para abençoar outras famílias. Por meio de você, todas as outras famílias vão ser abençoadas. Porque Abraão, aí fala, por causa, nem é porque você fez, mas seu pai me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Então, aquela aliança que Abraão tinha feito com Deus, Deus vem e reitera ela, reforça ela para Isaac. É engraçado, né? Nosso Deus é imutável. Ele conversa com Abraão, ele promete uma terra onde todos os descendentes vão estar lá, onde vai ter essa genealogia, né? Essa descendência numerosa que irá abençoar outras nações. Quando ele conversa com Isaac, ele oferece a mesma coisa, tipo, seja fiel a mim, que eu tenho essa promessa para você. Assim, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã, pois teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa da Rebeca, por ser ela tão bonita. É engraçado, né? O mesmo erro do pai. As mesmas dificuldades do pai. O pai tinha um medo de ser morto, ele era corajoso em tudo quanto é coisa. Gente, Isaac é o menino que se deixou ser amarrado, tá certo? E o pai ia tacar fogo, ia matar e tacar fogo, e ele ia permitir do tanto que ele temia e amava Deus. E ele tem medo dos homens matarem ele porque a esposa era bonita. Então, os mesmos erros dos pais, a gente vê tanto aquilo, aqueles medos, e a gente tem até como pais de se policiar, porque é a mesma dificuldade. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela e viu Isaac acariciando sua Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? E respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tem ideias do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Então existia um temor de Deus. Deus colocou um temor no coração das pessoas. A nossa guerra não é uma guerra contra pessoas, mas é uma guerra contra padrões de pensamento. Existem pensamentos errados que nós temos e a gente vai passando de geração em geração. Então, qual é o pensamento aqui? Primeiro, do Isaac: se ele tiver uma mulher bonita, ele vai ser morto. Segundo pensamento:
que só ele teme a Deus. Que ali, ó, todo mundo é ruim, todo mundo é tirano, só ele teme a Deus. E se ele falar que é a esposa dele, o povo vai matar ele por causa dela. E o que às vezes ele não estava vendo? Que é Deus que coloca temor. Na hora que o Abimeleque soube, ele falou, gente, ninguém toca nesse homem, nessa mulher. Quem tocar realmente vai morrer. Então quem dá esse temor, quem dá a proteção é Deus. Às vezes eu vejo as pessoas trabalhando muito e pagando caro, às vezes para ficar no condomínio fechado, com muros fechados para ter segurança. Gente, quem segura a casa, quem fortalece o local é sempre Deus. E eu não estou falando para ser ingênuo. Se é um local com muita violência, né, mude desse local. Ou se não tiver condições de mudar, não ostente, não saia com o celular caro na rua de qualquer jeito. Não, tipo assim, a gente tem que fazer a nossa parte, mas sempre tendo em vista que é Deus que protege. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um. Você tem ideia que cada uma semente que ele plantou deu 100? Isso aqui é algo de Deus, não tem como humanamente ser possível, porque Deus o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. O que está dizendo é que ele resolveu obedecer a Deus e não, isso não é uma promessa de Deus. Aconteceu nessa situação. A gente vai ter as condições financeiras, intelectuais, ao nosso redor, que Deus achar que a gente está com capacidade de administrar bem. O convite é a gente ser fiel no pouco. Deus, ele vai dando as condições e vai pedindo nossa fidelidade e a gente vai sendo o melhor que a gente pode, fiel com as nossas finanças, com os nossos relacionamentos, de acordo com o que ele colocou na nossa mão. E a partir do momento que a gente é fiel no pouco, Deus coloca fiel no muito. Mas aqui, o homem, o que a gente está falando é que Isaac foi para essa terra porque ele estava com fome. Ele estava fugindo da fome de escassez de comida. E Deus prosperou tanto ele que ele se tornou riquíssimo. Então, Deus estava ali com ele o tempo todo. Possuía tantos rebanhos e servas que começou a receber inveja dos filisteus. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Isaac e Abraão eram seminômades, eles não eram dessa região, eles estavam peregrinando, não é que eles falaram, agora eu vou morar aqui, essa terra é minha e minhas descendentes vão ser aqui. Eles estavam peregrinando e o pessoal daquela terra não queria seminômade, então ele furava poços, tampava. Furava poços, tampava. Na hora que você vai ver que Abraão ele foi caçando poços, você vai ver que quando Isaac volta, ele tem que reabrir os poços. Eles já furavam para não ter ninguém peregrinando naquela terra. Então, o ser humano é territorialista desde que o mundo é mundo. O que ele está mostrando é que aquela região, quando Isaac prosperou, já não gostou muito dele. Então, Abimeleque pediu para Isaac: saia da nossa terra, pois é poderoso demais para nós. Então, a gente não te quer aqui. Por isso, Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços casados pelo pai dele, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deles o mesmo nome que os pais tinham lhe dado. Então, ele estava tentando estabelecer na terra. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaac deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Naquela terra, eles não eram bem-vindos. E aí ele foi migrando, parece que até Deus falando: não, aqui não, aqui não. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele e o chamou de Sitna. Então eles andaram mais um pouquinho e foi cavar em outro lugar. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E aí ninguém discutiu por causa dele. E deu-lhe o nome de Reobote. Agora o Senhor nos abriu espaço para prosperarmos. Reobote, gente, é como se fosse ali, ó,
espaço largo, sabe? Então o que que acontece? Ele viu ali que ele ficou fugindo, né? E aí quando ele encontrou, ele falou: Amém. O Senhor abriu espaço. Nós vamos prosperar. Então agora sim, eles estavam no lugar onde Deus queria. E aí o que que aconteceu naquela noite, quando ninguém mais brigou, que tinha um localzinho para ele organizar? Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor a meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e seus servos cavaram outro poço. Gente, que lindo, né? Deus mesmo. As pessoas não queriam Isaac, Isaac foi prosperando onde Deus foi colocando, e aí eles foram fechando os poços, até que uma hora ele abriu. E quando ele abriu, dele falou: Deus quer que eu fique aqui. E aí Deus já apareceu e já confirmou para ele: Ó, eu tô com você. Você é filho do meu servo Abraão, eu estou andando com você, eu vou multiplicar seus descendentes, pode acreditar. E ali ele construiu um altar, invocou o nome do Senhor, né? E o adorou. Da mesma jeito, gente, que nós temos dificuldades, nós temos defeitos. A gente sabe que só existe um justo, que é Cristo, e Cristo morreu pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores. Não, ninguém vai conseguir dar a educação perfeita para os filhos. Tem muitos traumas e medos e formas de pensar erradas nossas que vão ser transmitidos. Mas se a gente transmitir Deus, gente, se a nossa fé for a fé dos nossos filhos, se a gente cucar, mesmo nas nossas dificuldades, porque você vai ver ali, ó, Isaac teve a mesma dificuldade do Abraão, mas ele também abriu os mesmos altares, ele invocou o Senhor, ele viveu uma vida com o Senhor. A Bíblia é um livro de homens quebrados, é um livro de homens com defeitos. A Bíblia é um livro onde toda a arrogância humana é jogada fora. É horrível ler ela, porque a gente olha no espelho e olha nós passando os pensamentos mais terríveis para os nossos filhos. A gente incutindo medos terríveis. Nós somos os que desprezamos a eternidade o tempo todo. Somos nós que somos... Nós não chegamos ao pé de Davi. Davi assassinou. Então, a gente vai olhando aqui esses homens de fé, que são homens quebrados. Ele é o maior anti-herói, né? A Bíblia, que às vezes a gente vai ver esses heróis gregos, né? Essas coisas. É o maior anti-herói que existe, porque mostra os pecados do homem. Mas mostra também que o homem, mesmo com todo o pecado, se ele se humilhar, se ele se arrepender, se ele clamar ao alto, se ele se cobrir de Cristo, se ele quiser entender qual é esse caminho, essa verdade, essa vida, né? A gente tem um homem a gente tem um Deus que se mostra bom. Então, Isaac foi ali: oh meu Deus, obrigada. Ele que dá o desejo, o querer, o realizar. Oh Senhor. O acordo entre Isaac e Abimeleque. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar, com Azaúte, seu conselheiro pessoal, e Ficol, comandante dos exércitos. Gente, vocês entenderam que Abimeleque expulsou ele da terra da última vez? E aí agora que ele foi lá, prosperou, arrumou espaço, né? Tá invocando Deus, as coisas, vem Abimeleque com seu conselheiro pessoal e o comandante dos exércitos. Isaac perguntou: por que vieram me ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Então ele avisou: ó, vocês não foram bons comigo, por que vocês vieram me ver? E aí eles falaram: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dizemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Então, na hora que eles viram que Isaac estava prosperando e que Deus era com ele, que Isaac, do mesmo jeito que Deus abençoou Abraão, Deus ia continuar abençoando Isaac, eles resolveram ir lá para fazer um pacto de paz. E aí ele falou: tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz.
Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então eles foram lá para ter certeza que Isaac não ia fazer nada de mal para eles e quis dizer, ó, a gente te expulsou, mas pelo menos a gente não te matou, então você não mata a gente. E aí a gente vê Isaac como essa pré-figura de Cristo oferecendo um banquete. E aí eles comeram, eles beberam e na manhã seguinte eles fizeram um acordo. E depois Isaac os despediu e partiram em paz. Então você vai mostrando aí que além todos podiam ver que ele estava com Deus e ao representar Jesus, independente, ele pega toda a maldade e transforma em bem, ele mesmo dá o banquete, ele mesmo prepara tudo, ele mesmo se despede e faz questão de manter a paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe do poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Isaac deu o nome de Seba. Até hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Hitita, como também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. E aí a gente termina esse relato de como Isaac também queria andar com Deus, como Isaac continuou essa aliança, né? Como ele prefigura Cristo, como ele devolve o mal com o bem, como ele mesmo organiza. E aí volta a história agora de Esaú, aquele filho que desprezou a progenitura, que olha externo, não olha interno, não olha o coração, que ele tem os desejos dele, ele na hora que foi escolher a esposa, ele provavelmente não olhou cultura, linguagem, se ela ia ser uma auxiliadora idônea, ele já foi lá logo escolhendo, né? Mesmo que seja hitita, as mulheres, e já mostra que ele já foi escolhendo duas mulheres, né? Já começou pegando duas mulheres que tinham costumes totalmente diferentes, que provavelmente trouxeram da casa delas distorções muito grandes, que foram amargura, que foram tristeza para os pais, que em vez de trazer bênção, sabedoria, discernimento, trouxe discórdia. Então a gente tem aqui a história de Esaú finalizando esse trecho do Gênesis 26. Vamos orar, né? Senhor Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Senhor. Senhor, nos ajude a viver uma vida aos seus pés, nos dê capacidade de educar nossos filhos, dê capacidade para nossos filhos de escolher esposas, maridos que temem ao Senhor, que eles possam ser guiados pela aparência interna do coração, pela aliança do Senhor e não apenas pelo que é externo e passageiro, Senhor. Senhor, que a história de Esaú abra nossos olhos, que a gente possa entender que o mais importante é a sua eternidade em vez das coisas passageiras, que quando a gente for escolher nossos cônjuges, a gente consiga entender e se basear pelo que está interno, que a gente possa, assim como Deus, nos guiar pelo coração. Em nome de Jesus, amém e amém.